língua portuguesa. Porque minha tese de doutoramento diz respeito a provar, mas com base científica, né? Não uma língua imposta, como é o inglês, que é uma língua que pratica um terrorismo étnico, linguístico, financeiro. Todo mundo sabe que o inglês é uma imposição. E aí vem o tio Sam e ainda coloca o dedo no nariz das pessoas, dizendo que você não vai ser ninguém, não vai ter emprego se não falar inglês. Isso é uma ameaça, quer dizer, todo mundo sabe. No Brasil a gente sabe também que existe toda uma estrutura, né, de amedrontamento para as pessoas para aprenderem inglês. Uma língua não tem muito sucesso quando ela é imposta dessa forma. Então eu comecei a pesquisar qual seria a língua que mais condições tem de vir a ser a língua do futuro. Porque sempre o grande sonho da humanidade foi ter uma segunda língua, que seria a língua que iria unir todos os povos. Teve Volapük, Interglosa, Interlíngua e o Esperanto, que é a mais conhecida. Mas o Esperanto é de 1887. É muito velhinha e não deu certo. Ou seja, a língua artificial não deu certo. Se não deu certo a língua artificial, que seria essa segunda língua para fazer todos os monoglotas se comunicarem, porque se cada um ficar só com a sua língua materna, o grego na Grécia, o italiano na Itália, o francês na França, o alemão na Alemanha, travou, não há diálogo entre as pessoas, porque cada um fica só com a sua língua materna. O grande segredo é qual seria essa segunda língua que vai unir todos os povos. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa das línguas naturais que existem, das 6.800 línguas e dialetos que existem no mundo, qual é que tem mais condições de vir a ser essa segunda. Mas para isso você precisa obedecer algumas regras, ou seja, quando você tem um jogo de baralho ou um jogo de basquete, é diferente do que as regras de um jogo de vôlei ou de futebol. Nunca ninguém até hoje na história divulgou como é que se mede, como é que se classifica o valor de uma língua. Por isso que até hoje dizem, a língua portuguesa é a terceira língua ocidental mais falada. Você tem o inglês, o espanhol e o português. E o português a nível mundial, alguns dizem que é a sexta, outros dizem que é a sétima, mas só no seu aspecto quantitativo, o número de pessoas que falam aquela língua. Mas quem é que diz que uma língua se mede só pelo aspecto quantitativo? Senão seria o mandarim, que hoje é falado por 800 milhões de pessoas, uma população de 1 bilhão e 300 milhões. Porque na China não é o mandarim que liga todos os chineses, são 180 dialetos. O mandarim é a língua oficial, mas em Macau se fala o cantonês. Eu estive lá fazendo pesquisa, inclusive, e realmente na China é complicado, às vezes, as regiões, a comunicação. Mais complicado ainda é a Índia, que tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, 1.000 dialetos e 28 línguas correntes. É complicado. Mas vocês sabem qual vai ser a língua do futuro exatamente segundo as pesquisas? São 5 critérios que vão definir a língua do futuro. Além do quantitativo, é importante porque é o número de pessoas que falam essa língua. O outro aspecto é o qualitativo, geopolítico, geoeconômico e o poder que essa língua, 2, terá que ter de não incentivar o monoglotismo. Porque senão, que é o que o inglês faz, incentiva o monoglotismo ao todo mundo aprender inglês, que é o que acontece hoje. O inglês, o americano, o inglês, o australiano só aprende o inglês e ainda fala, por que você não fala inglês? Aliás, a segunda pergunta mais feita no mundo hoje é, do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Vocês sempre já ouviram isso. Quando sai de lá, a gente já pergunta se as pessoas falam inglês, porque eles só sabem falar inglês. É a segunda pergunta mais feita no mundo. Já agora, qual é a primeira, você sabe? Mário, quem é você? Não. Que oração, por favor? Todo mundo, alguém nessa sala já perguntou uma vez para alguém, que oração, por favor? Em todas as línguas, né? A segunda é do you speak English, realmente. Bom, então, se você pegar os 5 critérios, são esses 5 critérios, só tem uma língua no mundo que preenche esses 5 pré-requisitos. E realmente vai ser a língua do futuro. Na qual, quem levantou o véu, que já previa isso, e está escrito esse texto na página 148 do livro A Língua Portuguesa, Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa já previa que só 3 línguas, uma dessas 3 seria a língua de todos os povos que ele unia. Ele previa que seria ou o inglês, pelo número de pessoas crescentes, né? Ou o espanhol ou o português. Tanto é que ele morreu e vocês sabem a série brasileira que é a minha pátria língua portuguesa.
não se referia a Portugal, e sim todas as pátrias, todos que falavam português, independentemente de onde era falado. Vamos dizer, se o português é falado na África do Sul, a minha pátria é a África do Sul, mesmo porque ele até viveu na África do Sul. Conclusão, a língua portuguesa, então, é a única que preenche esses 5 pré-requisitos. E vai ser, quer vocês queiram, quer não, a língua portuguesa que vai unir todos os povos. Aí o que eu fiz? Fui checar. Falei, muito bem, eu vou testar se realmente eu estou equivocado, como é que as pessoas acreditam. E quem é que acredita e quem é que não acredita. Bom, são 18 anos de pesquisa. Nunca foi feita uma pesquisa tão minuciosa, me dediquei só a isso. E só me dedico a isso pro resto da vida. Já comecei a fazer essa pesquisa no Brasil, vim a Portugal e eu inverti. Lógico, comecei a perguntar para ela, e assim por diante. Quando eu falo, a língua portuguesa vai ser a língua do futuro. Para português, ou brasileiro, ou angolano, ou seja, os que falam português, dão risada, não acreditam, né? Olha, eu tenho mais o que fazer, tchau, prazer em conhecer, né? Não acreditam. Quando eu falo para outros que não falam português, né? Mas, Roberto, você pode me explicar o porquê? Quer dizer, já demonstra uma curiosidade. Quer ele seja de língua castelhana, quer ele seja inglês ou americano, ele não ri. Pode me explicar por quê? Como é que você chegou a essa conclusão? Que coisa interessante. A falta de autoestima no brasileiro, no português, quando eu digo que a língua portuguesa vai ser a língua do futuro, é incrível como é acentuado. Aí o que eu fiz? Fui conversar com alguns diretores de marketing. Eu sou professor de marketing já há 35 anos, né? E fui conversar com os diretores de marketing dessas grandes empresas. E o que eles achavam disso? Microsoft, Minolta, Kodak, Samsung, mais de 30 empresas gostaram da ideia. Olha, Roberto, gostei dessa ideia, está fundamentado. O que você quer? O que você tem para me dar? Olha, eu tenho software. E a Samsung, o que tem para me dar? Olha, eu tenho monitores, videocassete. E a Kodak? Eu tenho fotocópia a cor, branco e preto. Sabe aquele conceito da sopa das pedras? Né? Chegou um monge uma vez e falou, olha, eu tenho um tacho, a água e a pedra. Mas se a colega me der um choricinho, um tomatinho, 2 batatinhas, a sopa vai ficar, é lógico, cada um entrar, fica uma realidade e todos compartilham da sopa. Eu fiz isso na prática. Se a Samsung me entrar com um monitor e um gravador de videocassete, e a Kodak com a fotocopiadora cores branco e preto, a Microsoft com software, né? A HP com computador, a Macintosh com outro computador, impressora. Quando eu tinha o escritório completinho, né, faltavam as 4 paredes, é como se fosse o tacho e a água. Isso foi em 1996. Aí eu cheguei para o Hotel Sheraton de Lisboa. Se o hotel me der as 4 paredes, eu crio aqui nesse hotel o melhor business center que tem em Lisboa, a custo zero para vocês. Eu já tenho 20 empresas multinacionais, mesa, cadeira, computador, tudo prontinho. E aí os estagiários também vêm das universidades que vão aqui me ajudar e eu vou fazer uma base de dados dos 30 países que falam português e espanhol, né, que é a comunidade iberófona, e as empresas multinacionais estão me apoiando, me dando todo o equipamento. O Sheraton tem as 4 paredes para me fornecer. Olha que interessante. Aí o que acontece? Mesmo porque na época já tinha sido notícia no Expresso. Depois o Sheraton deu as 4 paredes. Aí foi notícia no Público, na RTP, né, no Expresso, na TSF. Aí começou a ser divulgado. E fiquei 8 anos lá dentro. Não estou mais porque o hotel foi vendido, agora já não é, virou franchise. Mas então, aí eu comecei a divulgar. Na última, foi em 2004, a RTP tem um programa que ela patrocina que chama Entre Nós. É gravado pela Universidade Aberta. E depois a RTPI, que é internacional, pega as entrevistas mais significativas que tem uma repercussão internacional e divulga. Né? Depois, quem quiser uma cópia, eu dou, são 25 minutos. Que é aquilo que eu estou falando mais ou menos aqui, mas com mais detalhes. Voltando à língua portuguesa, o porquê que a língua portuguesa vai ser a língua do futuro, é a coisa mais simples do mundo. Quem vai promover o português vai ser Estados Unidos, China, Rússia e Índia. E os 2 maiores inimigos da língua portuguesa, por incrível que pareça, é Brasil e Portugal. Por quê? Não só pela falta de autoestima no próprio povo, que não respeita a própria língua, como pela parte do governo português e o governo brasileiro não ter uma política mais agressiva e estratégica
de preservar e promover a língua portuguesa. A partir do governo brasileiro, né, cujo Lula só fala também português, nesse ponto até é bom, né, ganhou o prêmio Don Quixote